Olá, seja muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo da série Preteando. Ou seja, a gente vai conhecer um pouquinho do universo da logística e entender o que a gente faz com tanto frete, preteando pelo Brasil, preteando pelas empresas e entendendo os mistérios da logística. Na maioria das vezes que eu converso com as pessoas e digo o que eu faço, que eu trabalho com logística, as pessoas têm essa ideia de que, nossa, mas isso é muito complexo, é muito complicado. E aí, o que tu acha? É complicado? Qual é a tua opinião sobre isso? Na verdade, a logística ela é complexa por compreender vários elementos dentro da sua complexidade. E a série Freteando, ela foi destinada e criada para desmistificar os mistérios do cálculo do frete. Nessa série, nós vamos falar somente de todos os itens e fatores que englobam o cálculo do frete. Por que eu decidi fazer essa série? Veja bem, quantas vezes você, empresário, ficou confuso, seu funcionário perdido, né? E muitas vezes, o mais importante, a empresa talvez não tenha a dimensão do que significa o custo do frete dentro do seu negócio ou da margem de precificação do produto. Então, essa série, ela é para te proporcionar condições de olhar para isso com um pouco mais de atenção e eu diria até com um pouco mais de carinho. Porque veja bem, se a gente tem dentro de uma cadeia de distribuição produtos que são comprados ou produzidos por uma empresa, e eu dependo do serviço de terceiros para fazer essa distribuição, eu preciso considerar que esse custo ele pode ser variável e ele vai interferir na precificação do frete do produto. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos. Durante uma das consultorias que eu fiz com uma empresa, a primeira pergunta que eu fiz para elas foi: qual seria a intenção de crescimento de vendas? E isso muitas vezes gera surpresa das pessoas, porque eu estou indo lá para fazer uma assessoria de logística. E o que logística tem a ver com vendas? E aí a gente vai abrir um parênteses aqui antes de eu concluir essa história. Vamos imaginar que você tem uma meta de venda muito audaciosa e o setor comercial está todo focado, né, para fazer com que esse cenário, essa meta seja cumprida. Mas, depois da realização disso, a empresa cresceu o que deveria crescer e os problemas começam. Essa realidade, ela é, ela existe para ti hoje? Veja bem, voltando lá na minha assessoria, quando eu perguntei para eles qual seria a previsibilidade de crescimento e metas de venda, eu quis dizer para eles o seguinte: o planejamento do crescimento de uma empresa, ele precisa começar pela porta dos fundos. E quando eu falo isso, geralmente as empresas se surpreendem e isso soa até como um conflito. Mas se a estrutura de embalagem, de expedição, se a equipe de expedição hoje ela é capaz de fazer uma quantidade X, então a gente faz essa análise do projeto de trás para frente. Quanto eu quero crescer, quanto que eu vou precisar investir, quanto essa demanda de logística vai aumentar. Porque o cálculo do frete, ele pode ser o menor dos teus problemas se tu entender o quanto tu quer crescer. E diferente do que muitas empresas pensam, pessoas, inclusive, a CM Soluções Logísticas, ela fica da transporta... no meio da comunicação entre a transportadora e a empresa. Por quê? Durante muitos anos,
Eu atuei no setor de transporte pelo lado da transportadora negociando isso. E eu vi que muitas vezes a pessoa que está negociando o frete não tem domínio pela carga que está expedindo. E o que significa ter domínio pela carga? É saber quantos pedidos tem expedidos por dia, qual é a fatia, qual é a faixa de peso que eu mais envio, porque às vezes a pessoa que está negociando esse frete, ela está preocupada com o valor da tonelada, por exemplo. Mas a tonelada, ela não é o fator decisivo para aquela mercadoria, porque a fatia maior de envio dela vai considerar o frete mínimo. Calma, eu sei que o que eu falei agora deu um nó, mas durante essa série a gente vai falar desses itens um a um e vai explicar o contexto. Mas o importante aqui e agora é que você entenda que o cálculo do frete ele é importante para a logística da tua empresa, principalmente para a pessoa que negocia o frete, mas ela precisa entender o que é logística. Se você quer saber mais e entender todos os itens e informações que compõem o cálculo do frete, se inscreve no canal e fica aqui para a gente te explicar e desvendar os mistérios da logística.